você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. O tema hoje se chama Inimigos em Casa. Como é que seria se você morasse na mesma casa com uma outra pessoa totalmente diferente de você, que fosse declaradamente seu inimigo? Você não deseja essa situação, não é verdade? Nem para o teu desafeto, se é que você tem alguém que seja teu desafeto. Então, esse é o assunto que vamos tratar aqui hoje. Eu sempre digo que a ministração do Evangelho da Graça que eu ensino, ela é prática. É para que você coloque em prática na tua vida a partir do momento que você entender. Hoje, agora, a partir do momento que você ouvir. É uma palavra que te coloca diante de um espelho e te coloca diante de você mesmo. Por isso é que a pessoa que é imatura, ela não gosta da ministração da graça de Deus. Por quê? Porque a ministração da graça responsabiliza essa pessoa, entendeu? E ela é menina, ela é imatura ainda. Esse é um assunto que a gente vai tratar nos próximos dias. Então, o menino não gosta muito de assumir responsabilidades pelos motivos óbvios. Ele é menino. Então, quando você explica que o diabo foi destruído, que o pecado já não existe, que o inferno não existe, que a lei de Moisés foi tirada do nosso caminho e agora você foi chamado a viver em liberdade, aquela pessoa que não é madura, ela entra de cara no oba-oba, e tal. Mas daqui a pouco a gente vai explicar que você tem um anjo do teu lado e esse anjo, dependendo daquilo que você fizer, ele vai trazer correção para a tua vida. E eu vou dizer para você que certas coisas que te acontecem não são caso de oração, são caso de correção da tua atitude. Entendeu? E aí o imaturo já começa a não gostar. Por quê? Porque aí esse momento em que a graça de Deus convence a pessoa aquilo que Paulo disse: glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Ou seja, você tem uma responsabilidade em que assumir com a tua própria vida, com as tuas atitudes, decisões. Então o imaturo não gosta muito dessa pregação, porque ele está no oba-oba e quando você diz, olha, cuidado, não se meta com o anjo do teu vizinho, do teu companheiro, porque isso vai dar B.O. Aí o imaturo, isso aí, né? Então ele não gosta muito. E o tema hoje fala bastante coisa a esse respeito e eu gostaria de compartilhar contigo isso. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por poder estar aqui ministrando essa palavra de salvação. Diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E aqui vai um pouco de loucura, como dizia o meu antecessor, o apóstolo Paulo. Essa é a história de um pai que tinha 2 filhos, né? E esse pai criou esses filhos aí e com o conhecimento e a permissão desse pai, esses 2 filhos que ele tinha moravam, residiam, conviviam juntos dentro da mesma casa. Percebeu? E os 2 tinham comportamentos totalmente diferentes, mas, ao mesmo tempo, os comportamentos diferentes que esses 2 tinham era de total conhecimento do pai. Ou seja, tudo que eles faziam era exatamente aquilo que o pai esperava que eles fizessem, apesar de serem filhos diferentes, com opções diferentes, decisões diferentes, sentimentos diferentes. O primeiro filho era honesto, né? Era um cara legal, um cara bacana, era cordato, ele estava sempre procurando conciliar, ele estava sempre procurando
perdoar, ele estava sempre procurando cobrir, ele sempre buscava não conhecer aquele irmão, aquele vizinho, aquele parente, aquele familiar segundo a carne. Ele sempre procurava não acreditar em certas coisas, ele procurava andar de uma forma em que agradasse a seu pai, era obediente, era cumpridor de seus compromissos. Ou seja, era uma pessoa honesta, ele cuidava bem da sua casa, ele dizia assim, não, eu não vou fazer isso porque isso vai ofender a minha casa, onde eu moro. Não, eu vou evitar isso e aquilo porque isso está atrapalhando eu viver na minha casa. Então esse era o comportamento, a atitude do primeiro filho. Mas tinha o segundo filho. E que era esse segundo filho? Exatamente o oposto do primeiro filho. Era mal educado, entendeu? Era desrespeitoso, ele não respeitava a casa onde ele morava, ele fazia a maior bagunça, ultrapassava limite, excedia qualquer paciência de qualquer um, não respeitava o irmão que morava com ele ficava toda vez tentando atrapalhar o irmão que morava com ele, cometia todo tipo de excesso na casa, fosse com comida, fosse com bebida, fosse com festa, ele bebia demais, ele comia demais, fazia orgias dentro da sua própria casa, consumia drogas, andava com meninas de duvidosa reputação. Então, essas atitudes desse segundo, que eram atitudes totalmente diferentes das atitudes do primeiro, causavam vários transtornos dentro da casa, porque lembre-se que estamos falando de dois que eram totalmente inimigos. Esse era contra o outro era contra um. Por exemplo, você sabe que dentro de uma casa existem coisas que são coisas comuns a quem mora dentro dessa casa. O uso do banheiro é uma coisa comum, a energia elétrica é uma coisa comum, o som, a TV, a comida, a bebida, a despensa, onde se guarda os seus mantimentos aí, são coisas comuns. E uma das coisas comuns que existe numa casa, para ser bem administrada, é o dinheiro, por exemplo. Então, o dinheiro que existia nessa casa, dessa minha história aqui, desses dois irmãos, era para ser utilizado de forma comum. Agora, por causa da desordem do segundo, sabe o que acontecia? Chegava momentos em que a companhia de energia elétrica aparecia lá no portão para cortar a luz do relógio de luz. Ia cortar. Por quê? Porque ele era desordenado com as suas finanças, que era para ser utilizada em comum naquela casa, e às vezes faltava comida, chegava ao ponto de faltar comida e também as contas sem pagar. Pagou a conta de água? Ele, não pagou. Por quê? Porque eu gastei o dinheiro da conta de água. Já o outro, o primeiro, ele não era assim. Ele era totalmente diferente, como você já está percebendo. Ele queria fazer as coisas corretamente, sabe? Ele se esforçava para isso aí. Mas isso não dependia somente dele, porque estavam na mesma casa e tinha ali uma pessoa que era totalmente desvairada. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo prático aqui. O primeiro sabia qual era a data do vencimento da fatura da conta de energia elétrica. Ele tinha isso ali porque ele era organizado. O segundo era bagunçado, mas o primeiro era organizado, tinha tudo ali na sua planilha. Ele sabia, hoje tem que pagar a conta de energia elétrica. Então, o que ele fazia? Ele ia lá no lugar próprio onde guardavam o dinheiro, que era para usar de forma comum. Quando ele ia procurar o dinheiro, já não estava mais lá. Por que não estava mais lá? Porque o segundo já tinha pego o dinheiro. Babá! O Flamengo ganhou, vou fazer um churrasco, e gastava o dinheiro da energia elétrica. Ou Vasco, ou Fluminense, ou Botafogo, não sei. Então, era quase um inferno viver numa casa assim. Por isso eu comecei com uma pergunta. Você já pensou se você vivesse numa casa com uma pessoa que fosse declaradamente seu inimigo? Sua inimiga? Seria um inferno, né?
Então, por esses pequenos detalhes comuns que eu estou colocando aqui nessa palestra de hoje, você está viajando aí. Talvez em algum momento eu tenha falado alguma coisinha que você já viveu ou está vivendo, né? Mas certamente é isso que acontece quando são pessoas que são opostas em atitudes, pensamentos e tudo. Mas tinha o pai. Agora vamos ver pela ótica do pai, porque, poxa, peraí, o pai está vendo isso e o pai não vai fazer nada? Porque o pai, né, o pai tem que botar ordem na casa, sim ou não? Vamos ver se isso é bem assim. Por quê? Porque eu comecei a pensar. Então, o pai morava pertinho, bem pertinho. E ele morava tão perto que ele via aquilo tudo acontecer. Sabe? Via aquela desordem do segundo. E via a batalha que o primeiro tinha para tentar fazer tudo da melhor maneira. E via que o segundo atrapalhava o primeiro o tempo todo. De manhã até de manhã do outro dia. Ou seja, 24/7. 24 horas por dia, toda semana. Entendeu? Então ele via aquilo. Mas, surpreendentemente, o pai não fazia nada. Não fazia nada, Pedro Kelly? Não. Sabe por que o pai não fazia nada? Ele só ficava olhando e dizia assim: eu vou fazer o quê com essa situação aí? Fui eu que fiz. Fui eu que criei isso aí. Fui eu que inventei isso aí. Agora só me resta uma coisa. O quê? Suportar isso aí até o fim. Então, um dia ele resolveu escrever uma carta de lembrete e enviou por um homem chamado profeta Isaías. No capítulo 46, verso 3, ele disse assim: ouvi-me, ó casa de Jacó. Isso é uma palavra de profecia, então a gente vê isso como algo espiritual. Então, quando ele diz casa de Jacó, ele está dizendo os descendentes de Jacó, fisicamente. Chamados judeus, vamos dizer. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Aí já somos nós, os em espírito. Vocês, os quais eu carrego nos braços, através do ventre, a gravidez da mamãe, e os conduzi desde a matriz, o túnel do tempo. O ventre da mulher é um túnel, onde os filhos de Deus, que somos espíritos, somos revestidos de carne e de osso. Aí ele diz aqui, a mensagem que ele queria mandar para esses dois filhos é essa aqui, ó. E até a velhice, velhice de quem? De vocês, porque Deus não envelhece. Até a sua velhice, eu serei o mesmo. E ainda até as cãs, até quando vocês tiverem a idade da dona Cândida, 100 anos, vai completar esse ano, eu vos suportarei. Olha que palavra pesada que o pai disse. Porque o pai via aquela briga e tinha que ficar suportando aquela porcaria. Por quê? Porque fui eu que fiz, diz o verso 4. Eu vos levarei, eu vos suportarei e mais, eu vos guardarei. Por quê? Porque fui eu que fiz. Então, aqueles dois inimigos que moravam naquela mesma casa foram criados pelo mesmo pai. E o que o pai falou aqui? Eu vou suportar você, o segundo, porque o primeiro era fácil de suportar. Sim ou não? O primeiro era o José do Egito, né? Todo certinho e tal, ficava caguetando os irmãos, tudo. Esse é o primeiro. Isso é tranquilo, ele quer fazer o correto. Mas quando ele vai tentar terminar o correto, ele não consegue. Por quê? Por causa do segundo. Porque o segundo não deixa. Aí o pai chegou à conclusão. Poxa, por que isso é assim? Bom, isso é assim porque fui eu que fiz. Então, é meu papel suportar isso aí até o fim. Eu chamo isso aqui de o túnel do ventre da mulher. Por que a evidência é que o pai que fez? A evidência está aqui em Isaías 45:7, diz aqui: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Entendeu? Então, quem criou o filho segundo, a carne? Deus.
E quem criou o primeiro? Deus. Quem os colocou para viver juntos? Deus. Então, quem é que tem que suportar essa confusão? Deus. Então, essa palavra de hoje é uma ministração para te consolar e para te trazer entendimento, para quando você cometer qualquer coisa através da tua carne, você não saia correndo para o sistema religioso, porque lá não vai haver consolo, vai haver acusação. Se o próprio Deus não acusa, ele diz, não, eu vou suportar com muita paciência, porque fui eu que fiz. Por que é que o pastorzinho ali da esquina vai acusar você, dizer que Deus vai te colocar no inferno quando Deus diz que vai suportar isso aqui? Bom, mas isso não ficou assim? Então, esse pai encontrou uma solução. Encontrou, Pedro Quer? Claro, Deus é Deus. Aí ele pensou assim, peraí, e se eu... Ele pensou sozinho com seus botões. Peraí, e se eu separasse esses dois? Vocês estão vivendo na mesma casa. Eles estão brigando pra caramba. Pois é. De maneira que um não se prejudicasse mais com o pai, em relação ao pai, pelo mau proceder do outro. Deus pensou, e se eu arrumasse uma forma de separar esses dois, de maneira que todo o mal que aquele segundo fizer naquela casa não atrapalhe a herança que o primeiro tem direito. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque antes disso aqui, tudo que aquele segundo fazia atrapalhava a herança do primeiro. Então Deus chegou a uma conclusão, eu tenho que arrumar uma forma de separar um do outro para que as coisas que esse faz para prejudicar esse outro aqui não afete pelo menos a herança desse outro aqui. Aí o pai se convenceu de que o outro, o segundo, não tinha jeito, não tinha remédio, e aí os separou, mas deixou eles vivendo na mesma casa. Os separou da seguinte forma, de maneira que o que um fizesse já não alterava, já não afetava, já não prejudicava mais o outro, né? O primeiro não mudaria os modos do segundo, porém o segundo não mais afetaria a herança do primeiro, entendeu? Espero que sim. Aí, aqui em Colossenses capítulo 2, verso 11, está a solução do negócio que eu estou te falando aqui. Diz assim, Colossenses 2,11, no qual também estáis circuncidados, aqui estamos falando já depois da ressurreição de Cristo, no qual também já estáis circuncidados com a circuncisão que não foi feita por mãos, ao lançar fora de vós, ao separar de vós o corpo de carne. 2 pontos. A circuncisão de Cristo. Isso é espiritual. Quer dizer que, espiritualmente, o que o pai inventou? Ele separou, para resolver isso, né? Ele separou toda aquela potência de prejuízo que a carne poderia fazer para o espírito, e isso ele chamou de circuncisão de Cristo. Essa palavra circuncisão é utilizada aqui porque era uma palavra utilizada pelos judeus. Até hoje os judeus utilizam a palavra circuncisão. Então Paulo está utilizando essa palavra circuncisão, dando a ela uma conotação de um corte, de uma cirurgia que separou essa proximidade carnal da proximidade espiritual. Ou seja, em carne, tudo que for feito na carne fica nesse âmbito terrenal, não atinge mais a herança que está no espírito. Entendeu? Então foi a solução que o pai encontrou para que resolvesse esse assunto aqui. Ele chamou de circuncisão. Então, quando o primeiro, que é o espírito, você está entendendo? Entendeu isso, parou de querer converter o segundo, que é a carne. Vou repetir, porque essa frase é a síntese dessa ministração. Preste atenção. Quando o espírito, que é você, compreendeu isso, até aqui nós estamos falando há alguns minutos, parou de querer converter a carne.
Agora, é uma coisa delicada porque os dois continuam morando na mesma casa. Entendeu? Então, mas quando ele entendeu, ele parou de querer converter, parou de querer forçar. Por quê? Porque ele entendeu que não tem jeito. Porque existe uma lei que foi colocada pelo próprio pai, em que esse filho que é adotado, né, ele jamais vai agradar ao pai. Ele é contra. Entendeu? O primeiro é o espírito, ele é legítimo. O segundo, que é a carne, ele é adotado. Ele não é legítimo. Então, entendeu que o segundo, que é a carne, havia sido feito, criado, exatamente desse jeito. Desse jeito. Desse jeitinho aí. Ruim. A carne não tem jeito. Por isso é que Jesus falou, a carne para nada aproveita. O espírito está pronto, mas a carne não serve. Nunca vai servir. A carne foi posta para ser carne. A carne não foi posta para se converter. Não existe esse negócio de estar convertido na carne. Uma hora vai falhar. E se não tem essa palavra aqui, não tem consolo. Porque essa palavra aqui não é para você dar vazão à tua carne e cair por aí no mau uso da liberdade através da tua carne. Não é para isso. É para você compreender que você vai cometer erros, falhas. E quando você cometer erros e falhas, tem uma palavra que te cobre. E essa palavra se chama graça de Deus. Graça de Deus é isso. Graça de Deus é o favor de Deus que te protege desse morador inconveniente que mora junto contigo, mas que foi colocado para morar junto contigo pelo próprio Pai. Entendeu? Então você tem que suportar tudo isso aí. Aqui em Romanos, capítulo 9, verso 20, continuando aqui a ministração, quando o primeiro entendeu isso, parou de querer converter o segundo. Por quê? Porque ele entendeu que a carne foi feita para ser desse jeito. Evidência, Romanos capítulo 9, verso 20, que diz assim, mas homem, aqui está falando com a carne, está falando com você, mas da carne. Não está falando só do espírito assim. Presta atenção. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada, o corpo, poderá dizer àquele que o formou, por que me fizeste assim? Porque alguém pode perguntar, mas por que Deus fez a carne ruim então? Ah, eu não concordo que Deus tenha feito isso desse jeito. Essa palavra aqui é para essa pessoa que questiona dessa maneira. Porque nós estamos falando aqui da criação de Deus. E a criação de Deus anda de acordo com a vontade de Deus. Ele não pediu opinião de ninguém. Por algum motivo, ele fez as coisas como elas são. Sim ou não? Por isso é que você está perfeito, completa, abençoado, prosperada. Por isso que você é mais que vencedora. Por isso que você é conduzido sempre em triunfo. Porque essa palavra é para o espírito. A carne não concorda com essa palavra. Por quê? Porque ela foi feita exatamente dessa maneira. Pedro Kelly, me dá mais evidências da minha carne, então, do que ela é. Porque o primeiro, o espírito, ele é perfeito, completo, abençoado. O segundo era exatamente capaz, extremamente capaz, exatamente o oposto, extremamente capaz para o mal. Então, se o primeiro é abençoado, perfeito, completo, tudo isso. O segundo, que é a carne, é Gálatas 5,19. Porque as obras da carne, ou seja, porque aquilo que a carne é capaz de fazer, porque aquilo que tua carne está preparada para fazer, porque aquele inimigo que mora junto contigo, e talvez até o dia de hoje você não tenha se dado conta ainda, até que apareceu o Pedro Kelly e revelou para você, isso tudo está embutido no que eu estou lendo aqui. Porque as obras da carne são manifestas, são conhecidas. Manifestas significa que vêm à luz, as quais são 2 pontos. Preste atenção, se alguma coisa dessa aqui, ou todas, tem
na tua carne. Não é para contar para o vizinho nem para ninguém, é você e Deus, nesse momento. As obras da carne, preste atenção, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas, pelejas, pleitos, iras, dissensões, heresias, invejas. Inveja é comum, né? Homicídios, bebedices, glutonarias. E não é só isso, não. Porque aqui fala assim, ó, e coisas semelhantes a estas. Então tem mais? Tem mais. Tem muitas mais. Então essas coisas que eu acabei de ler estão na carne da pessoa. Quando uma pessoa entra, dá vazão, se deixa levar pela desordem desse segundo nessa casa e comete a bebedice, vai pagar um preço, sim ou não? Vai. Comete o homicídio, feminicídio, tanta coisa que tem por aí, né? Isso é a carne dessa pessoa que a levou para essa desordem. Agora, tem outros que cometem a inveja. Conhece algum invejoso na família? A família tem pra caramba, né? Eu não sei na tua, mas como eu sei que família é tudo igual, né? Essa família é muito unida. Lembra dessa música? Pois é. Família é tudo igual, só muda o endereço. Então, tem inveja na sua família? Tem. Fulano, eu noto que tenho inveja. Pois é. Fique tranquilo, aquilo é a carne daquela pessoa que está fazendo com que ela... E ela nem percebe, abençoada. Você que está ligado aqui no que a gente fala, você já tem aí ativado como um laser, um scanner, que você olha, ouve aquela pessoa falar e você identifica qual é o comportamento, né? O espírito com E minúsculo, que está se manifestando ali naquela pessoa. Se é um espírito de fé ou se é um espírito de porco. Se é um espírito de fé ou se é um espírito de feitiçaria. Amanhã é segunda-feira. O que tem segunda-feira? É dia de acender vela para as almas. Isso é feitiçaria. Isso é obra da carne. Isso não é o diabo. Isso é a carne. Com carne não precisa diabo. Entendeu? Por isso é que eu disse no início que o imaturo não gosta muito da pregação da graça. Quer dizer que tirou o diabo, mas agora tem a carne. Agora não, sempre teve. E talvez a pessoa nunca tenha percebido. E por causa disso, tenha se deixado levar para as armadilhas da carne. Então, o pai, lembre-se que foi ele que fez tudo isso, né? Sabendo disso, ele tomou uma decisão. Ele falou assim, a partir de agora, eu não vou aceitar mais nada que seja oferecido a mim através da carne. Por quê? Porque a carne não presta. Como é que eu vou ficar aceitando relacionamentos íntimos com alguém que não presta? Lá em Gênesis capítulo 4, verso 5, tem uma evidência antiga. Qual é, Pedro Kelly? Diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus sabia quem era Caim. Foi ele que criou o bem e o mal. Foi ele que criou Caim. Para quê? Para matar Abel. Ele já sabia. Por isso que ele não aceitou nada do Caim. Ele já sabia quem era o Caim. Ele já sabia. Porque ele criou para isso. Assim como ele criou o Lúcifer para fazer luciferadas. Ele sabia que Adão ia desobedecer naquele momento, porque Adão estava incorporando o próprio diabo naqueles dias para a desobediência. Sim ou não? Porque cobra não fala, né, abençoado? Então, não aceitou a oferta de Caim. Pois muito bem. Você acha que Deus, sabendo quem é, qual é o sentimento do segundo, que é a carne, quem é o segundo, a carne, quais são os pensamentos do segundo, que é a carne, quais são as intenções do segundo, que é atrapalhar o primeiro, a carne quer atrapalhar o espírito.
Por isso eles são opostos. Você acha que Deus, sabendo de tudo isso, ele vai requerer algum tipo de sacrifício pela carne? Que sacrifício pela carne? Pedro Kelly, explica melhor. Joelhos, penitências, sabe? Sacrifícios, que são coisas que buscam a justificação diante de Deus pela carne. Você acha que Deus aceita isso? Claro que não. Se você quiser, eu leio, mas não precisa. Leia você. Oséias, capítulo 4, verso 6, e Oséias, capítulo 6, verso 4 ou 6, me parece. Leia aí na tua Bíblia. O que diz aí? Diz assim: eu quero conhecimento e não sacrifícios. Por quê? Por causa da falta de conhecimento, o meu povo perece. Por que o povo perecia por causa da falta de conhecimento? Porque, mesmo num pacto que exigia sacrifício carnal, Deus não estava contente com aquilo, por isso que ele removeu a lei. Porque a lei requeria sacrifícios carnais, penitências, obrigações, para justificação diante de Deus. Eu não estou falando aqui que pagar a luz, a conta da energia fora do prazo está certo. Isso está erradíssimo. E se você não pagar, vão cortar a tua luz mesmo, e bem feito. Não pagou? Está me entendendo? Não estou falando de desculpando desordem da carne. Não, eu estou cobrindo. Eu estou te ensinando a cobrir isso e não se culpar por isso. Não se matar porque cometeu um erro. Porque agora está numa tribulação por causa de coisas que a tua carne te levou. Não foi você, foi a tua carne. O apóstolo Paulo te ensina a se desculpar. Ele diz, eu não, o pecado que mora em mim. Aonde? Na minha carne. Em mim não, na minha carne, diz o apóstolo Paulo. Porque você não é carne, você é o primeiro, você é o Espírito, que quer fazer o correto, quer agradar a Deus, quer se comportar direitinho, quer pagar a conta de energia no tempo correto. Você quer fazer isso. Você quer cumprir teu horário, você quer ser casado e honrar aquela pessoa. Amanhã é dia dos namorados, verdade? Você quer honrar aquela pessoa que vive contigo, certo? Quer ou não quer? Quer, eu quero, eu gosto disso. Você quer, estar bem com teus irmãos, na tua família, com teus pais, com teus filhos, sim ou não? Quero. Mas às vezes você falha, não falha? Pois é, falho. E aí eu fico me sentindo mauzão. Para com isso. Procura corrigir o que você falhou, se der. E saiba, primeira coisa que você tem que fazer para ter uma limpa consciência, saiba que você mora com um inimigo dentro da mesma casa, que é a tua carne. E essa carne, ela não vai deixar até o teu último dia abençoado. Eu fico olhando a minha mãe, analisando ela, às vezes ela nem percebe que ela vai completar 100 anos. Você sabe o que é uma carne? Um inimigo. 100 anos vivendo nessa terra, está muito exercitado para o mal. Por quê? Porque viveu mais tempo. É uma carne ruim. É uma carne diabólica. Vestindo um espírito perfeito. Entende essa dualidade aí? Sabe? Então, quanto mais tempo passa de vida, mais oportunidade a carne tem de te fazer mal, porque a carne é tua inimiga. E se você se achar muito bom na carne, prepare-se, porque o tombo está prestes. Entendeu? Se você achar que você é o bambambam, não, eu sou bonzinho. Eu conheço gente assim, que quer pagar o de bonzinho. Sabe como é que é? Não, eu sou bonzinho, eu não cometo erro. Isso é para outros. Eu estou sempre certo, correto. Já viu essas pessoas assim? Daqui a pouco você vai ver que estoura uma banana aqui. Por quê? Porque o anjo coloca uma casca de banana, porque não existe ninguém bom na carne. Sacou? Não existe ninguém bom na carne. Como não existe ninguém bom na carne, Deus fez essa circuncisão aí, de maneira que o cigarro que você fumar demasiadamente aqui na terra, que a tua carne vai pedir, ou a bebida, ou o adultério, ou o sexo desordenado, ou a mentira, ou a inveja, ou a fofoca, ou a comilança, que né? Tem gente que acha que quando fala de, né, é só adultério a comilança. Né? É a mesma coisa, é obra da carne. Tem gente, né, que pensa que isso aí vai afetar o teu espírito. Não vai afetar por causa dessa separação
que o apóstolo Paulo chama de circuncisão entre carne e espírito. Ele separou. O que você faz na carne fica aqui. Falando do cigarro, você vai perder o pulmão, não o espírito. Então Deus não aceita o que a pessoa dedica a ele através da carne. Não aceita. Pare com isso. Está perdendo tempo, passando tempo, é melhor você fazer outra coisa. Colossenses capítulo 2, verso 21 diz assim, ó. O que Deus não aceita? Tais como: não toques, não proves, não manuseies, não vá para aquele lugar, não fale com aquela pessoa porque ela é espírita, cuidado com a praia porque tem muita gente pelada, cuidado com as drogas, cuidado com a música, cuidado com isso, cuidado com essa roupa, cuidado com o quê? As quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Quer entender isso melhor? Vou te dar um pequeno exemplo. Isso que Paulo falou aqui, essas coisas perecem pelo uso. Antigamente, nas Assembleias de Deus, me perdoem os irmãos da Assembleia de Deus colocá-los como exemplo, os homens usavam o chapéu e andavam de guarda-chuva. E usava paletó completo, né? O terno completo. Não costume, era um terno completo que vinha com o colete. Ok. Que era adornos obrigatórios para os homens daquela religião. Daqui a pouco o tempo passou, pelo uso, o tempo passou, porque são doutrinas de homens, e já o homem não usa aquele chapéu, porque isso já ficou para trás. Aquela congregação ali da esquina, as mulheres há 30 anos atrás eram proibidas de usar calça comprida. Porque isso é uma doutrina de homem, né? Então o tempo passou, as coisas vão modificando por aí, e hoje é a coisa mais comum a mulher, por exemplo, trabalhar. Ou como quiser, usar a sua calça comprida, como ela quiser, curta, apertada, larga, o que ela quiser, é o problema dela. Então o apóstolo Paulo está questionando aqui. Por que você se sujeita a essas coisas, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria? Porque quando você vê na rua aquelas pessoas com aquela camisa manga social branca, certo? Calça de tergal e chinelo, sandália havaiana, empurrando um carrinho e vendendo cuscuz, você olha para aquela pessoa e você sente um certo respeito. Por quê? Porque passa uma aparência de seriedade. Caramba! Maior sol no Rio de Janeiro. Olha, cuscuz com leite condensado, cuscuz, bota mais coco se você quiser, tem canela, cravo, não sei o quê, olha cuscuz, não sei o quê, vendendo. E você olha aquela pessoa, aquilo te chama atenção, porque está com uma camisa social branca, normalmente, com mangas compridas fechadas até aqui, calça de tergal, sandália havaiana e no meio do sol gritando essas coisas. É porque lá na religião que ela faz parte, isso é exigido, isso é obrigatório. Porque se passar o diácono e ver o irmãozinho que está vendendo cuscuz ali na praça, ele está de bermuda e camiseta assim, mamãe tão forte. Por quê? Porque estava maior calor, mas não pode, porque estava mostrando as pernas, os músculos do braço, não pode. Então vai levar para a reunião de ministério e vamos excluir esse irmão da comunhão de membros da nossa igreja, porque aqui é santidade ao Senhor. E eles querem apresentar santidade através das suas roupas, né? Aí o apóstolo Paulo fala, as quais coisas perecem pelo uso, já li, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário. O que é um culto voluntário? O que é algo voluntário? É algo que ninguém exige, a pessoa faz porque quer. Deus não exige isso. A pessoa faz, porque quem exige isso é a convenção da igreja que ele participa. Da igreja não, naquela loucura lá. Humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum contra os apetites da carne. Por quê? Porque ali debaixo daquela manga comprida, né, daquela calça comprida, debaixo daquele vestidão cor de concreto que essas senhoras distintas por aí usam na rua para dizer que são mais santas que você. Debaixo daquela roupa tem uma carne, igualzinha a tua. Prostituição, lascívia, imundícia, ira, porfia, contenda, bebedice, idolatria, feitiçaria, inveja. Aqui está falando aqui. Por que não tem valor contra os apetites da carne?
Porque a carne não vai se transformar. A carne não vai se converter. A carne não vai se transformar em boazinha. Entendeu? Porque na carne ninguém é bom. Então, não tem valor. Você acha que Deus ia aceitar isso que o sistema religioso coloca por aí? Claro que não, abençoado. Deus não aceita essas coisas. São ilusões religiosas que são vendidas de cara por aí. Então, chegamos aqui a uma conclusão. Ninguém pode exigir de alguém aquilo que esse alguém não pode dar. Sim ou não? Pedro Kelly, realmente. Né? Se a carne é como é que eu vou exigir que ela seja sempre corretinha? Não exija, porque você vai falhar e vai ficar chato. Entendeu? Tem gente que assim, eu prometo que nunca mais vou colocar uma gota de álcool na minha boca. Não faça essa promessa. Assim. Eu prometo que nunca mais... Não. Sabe o que você faz? Fique calado. E hoje, só hoje, cumpra isso. E você vai conseguir. Aí você vai se surpreender. Aí você vai ver, caramba, eu sou capaz de controlar isso. Por quê? Porque você tem que ser capaz de controlar hoje, domingo. Eu não sei qual é o dia que você está nos assistindo, porque isso fica gravado aí. Mas hoje estamos ao vivo, é dia 11 de junho. Então, nunca diga, nunca mais eu vou comer açúcar. Não diga isso. Porque a tua carne ouve e fica assim, daqui a pouco eu vou assar aquela pizzazinha gostosinha, eu quero ver se você não vai comer aquela farinha todinha. Não diga nunca mais, faça isso hoje. Se você puser isso na sua cabeça, você vai ver, você vai conseguir, isso é claro, natural, porque quando você fala, nunca mais eu vou fazer tal coisa, o teu cérebro, ele projeta isso com essa dimensão do nunca mais, entendeu? Nunca mais é muito tempo, cara. Nunca diga nunca. Isso é uma coisa que eu aprendi até hoje, nos meus 25 anos de vida, que eu sou novinho. Então, nunca diga nunca. Quando você fala nunca mais, o teu cérebro, nunca mais é uma eternidade, sim ou não? Sim. Agora, quando você fala assim, não, hoje eu não vou fazer isso porque isso está me prejudicando. Ok. Você vai até esquecer. E quando chegar amanhã, você vai se lembrar, caramba, ontem eu realmente não fiz aquilo. Aí sabe o que você faz? Repete a receita. Hoje eu não vou fazer isso. Aí você, no terceiro dia, você vai se surpreender, porque você vai chegar à conclusão de que você é capaz. Por quê? Porque você está usando de sabedoria contra o teu inimigo. Porque quando você diz nunca mais, ele deita e rola, porque você não vai cumprir. Você sabe que você não vai cumprir. Quantas vezes você disse nunca mais? E olha só, sim ou não? Então sejamos sinceros. Por isso que eu disse que os imaturos não gostam da pregação da graça, porque ela te responsabiliza, né? Então ninguém pode exigir de ninguém aquilo que esse alguém não pode dar. Por isso é que o sistema religioso falha, porque os líderes exigem dos seus congregados aquilo que os seus congregados não podem fazer, porque todos estão vestidos pela mesma carne. Aliás, o líder exige dos seus congregados aquilo que nem ele mesmo faz. Só que as pessoas não sabem, porque ele faz escondido. Ele pensa que está escondido. Mas tem muita gente olhando nós. Tem os anjos e tem a grande nuvem de testemunhas que tão de perto nos rodeia. São testemunhas. Estão vendo, sacou? Então, terminando aqui, né, para a gente não se estender mais ainda, Romanos capítulo 7. Ninguém pode exigir de você aquilo que você não pode dar. Diz assim, miserável homem... Não, verso 23, Romanos 7, 23, diz assim, mas eu vejo nos meus membros, ou seja, naquela pessoa que mora comigo na mesma casa, porque essa é a história de duas pessoas que moravam na mesma casa, né? Dois inimigos em casa, esse é o título da ministração de hoje, mas vejo nos meus membros uma outra lei, que batalha contra a lei do meu espírito, que é o meu entendimento,
Eu sei que eu tenho que pagar aquela conta ali hoje. Mas quando eu penso nisso, os meus membros querem gastar aquele dinheiro em outra coisa, que lhe dá prazer. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me mantém cativo, me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Qual é a lei que está na tua carne? A lei do pecado. Prostituição, inveja, impureza, lascívia. Está. É uma lei. Quem botou? Papai. Poxa, papai é ruim? É. Mas papai é bom? É. Quer dizer que Deus é bom e é ruim? É. Quer dizer que o bem e o mal vêm de Deus? É. Isaías 45:7 diz que Deus criou o bem e criou o mal. Então não é o diabo. Você tem que entender essas coisas para você viver reinando em vida, porque no mundo tereis aflições, e se você não entender isso aqui, Jesus falou que você tem que ter bom ânimo. E como é que você vai ter bom ânimo se você acredita que as aflições que você está passando são provocadas pelo diabo, o demônio, está furioso comigo? Você não é mais menino, né, para acreditar em diabo, verdade? Então, o verso 24 aqui diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Esse é um corpo de morte? Paulo está dizendo. Quem me livrará dessa porcaria aqui? Pô, eu estou convivendo com esse cara dentro da minha casa, não posso me livrar dele? Só vou me livrar dele o dia que eu morrer? Eu não quero morrer agora, que aqui tá bom pra caramba? Mesmo com o preço da gasolina a esse preço? Mas ninguém quer morrer, sim ou não? Então ele diz no verso 25, peraí, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, com a mente, sirvo a lei de Deus. O que é servir a lei de Deus? É andar correto, abençoado. Servir a Deus é andar correto, honrar quem tem que honrar, fazer as coisas corretamente, descobrir qual é o teu papel nessa vida, desenvolvê-lo para o bem dos demais, assim como eu estou fazendo hoje. Eu fui criado para isso. Eu não fui criado para ser jogador de futebol, mas eu adoro ver uma partida de futebol e dou graças a Deus por aqueles que têm esse dom. Se bem que tem uma porção de porcaria por aí que eu jogaria muito melhor. Entendeu? Mas um nasce para pintor, outro nasce para jardineiro, outro nasce para músico, outro é compositor, o outro é piscineiro, o outro é pedreiro, o outro é advogado, o outro é engenheiro. Os trabalhos são dons de Deus na vida da pessoa. Eu sou um palestrante, um ministro, porque o que eu faço afeta você para o bem. Sim ou não? Diga aí nos comentários. Fale aí no WhatsApp, aí, como muita gente tem falado para mim. Certo? Esse é o meu dom, eu fui chamado para isso. Então eu tenho que colocar isso à disposição para o benefício das pessoas. Eu tenho que... isso vai me sustentar materialmente. Entendeu? Não estou falando que é da noite para o dia. Assim como um jogador de futebol, como Vinícius Júnior, por exemplo. Ele não conseguiu o seu sustento material da noite para o dia, mas quando ele conseguiu. Por quê? Porque esse é o seu dom. Ele não foi criado para outra coisa. O mundo dele é aquele. Assim como o meu mundo é ministrar a graça para você. Aí eu pergunto, qual é o teu mundo? Quando você descobrir o teu mundo, você vai ver que você vai ficar feliz de verdade. Entendeu? Por quê? Porque aí você vai entender o que é servir a Deus. Servir a Deus não é o que a igreja disse, não. A igreja não, desculpe. O que essas congregações aí disseram para você e para mim, não. Não, servir a Deus é ficar aqui de joelho, botar essa roupa, cantar, aleluia. Não, servir a Deus não tem nada com isso. Servir a Deus é você viver uma vida digna de um filho, de uma filha de Deus. Isso é servir a Deus. Então as pessoas, quando leem essas expressões na Bíblia, elas imediatamente enfocam o seu entendimento como, servir a Deus, eu tenho que ir lá cantar porque aquele hino está maravilhoso, eu vou servir a Deus. Estou aqui, irmão, o que você está fazendo? Estou servindo a Deus. Abençoado, quando você dá uma ajuda a alguém na rua, você está servindo a Deus. Entendeu? Quando você ajuda uma pessoa que não tem, você está servindo a Deus. Tem várias maneiras de servir a Deus. Você pode dar um prato de comida e virar as costas. Você pode dar um prato de comida hoje, mas depois ensinar aquela pessoa a pescar. Aí você está servindo a Deus de verdade. Entendeu?
É assim que funciona. Aí o apóstolo Paulo diz, eu mesmo com a mente sirvo a Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Ponto. Então como é que se serve a Deus aqui? É com a mente. Por quê? Porque se você for querer usar a carne, lembre-se que você está morando com o inimigo. E é isso aí. E o teu inimigo não quer ver você prosperar. Você conhece alguém que não gosta de ver alguém ter sucesso? Conhece, né? Claro que conhece, porque isso tem por aí muito. Quando uma pessoa tem um determinado tipo de sucesso, ela começa a ganhar alguns inimigos. Por quê? Por pura inveja. Talvez você tenha aberto um negócio e teu negócio está indo bem. Certo? Sim, está indo bem mesmo. Poxa, mas eu tenho visto assim algumas pessoas com a maior inveja. Sim, isso é coisa normal da carne. Você vai despertar isso nas pessoas. Não é? Por quê? Porque a carne não gosta de ver alguém ter sucesso naquilo que se propõe a fazer. Isso é uma das obras da carne que eu já li para você em Gálatas 5,19. Entendeu? Por isso que você vê isso corriqueiramente por aí. Sim ou não? Vejo. Então não se assuste com isso, não tenha raiva dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que ignora o que você conhece. Entendeu? Essa pessoa é uma pessoa que ela não tem capacidade de prejudicar você com a inveja dela. Não, porque pode me colocar mal de olho, mal olhado. Não, isso não existe, abençoado. Isso é carne, isso é feitiçaria. Feitiçaria é obra da carne. Você tem um anjo que te protege e te guarda. Certo? Então, é assim que se combate essas coisas. Isso se chama combater o bom combate. E guardar a fé. Entendeu? Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou naquela época ali, que as religiões fizeram uma confusão danada com isso aí. Tem que servir a Deus, irmão. Você vai à igreja? Não, não vou não. Ontem eu estava falando para uma pessoa que eu não tenho religião. Ela ficou meio assim, não tenho religião não. Não. Para quê? Porque não precisa, eu já estou religado. Cristo se reconciliou com o meu espírito. Religião se propõe a te religar com Cristo. Mas se você entendeu o que eu estou falando, você já entendeu que você já está religado. Então você não precisa de religião. Porque a religião coloca um intermediário entre Deus e você. E você não precisa de intermediário. Por quê? Porque o próprio Cristo mora em você. O que você tem é que entender essas verdades para você pôr em prática. E você verá que a tua vida vai entrar numa nova etapa de glória. Inimigos em casa. Talvez você tenha pensado até aqui que teu inimigo é aquela pessoa que está lá longe, tem que se cuidar daquele, daquela. Você tem que se cuidar da tua carne. Você dorme com o inimigo e não sabia. Agora você sabe. E espero. Então eu declaro você abençoado, abençoada, perfeito, completo, mais que vencedor. E chegou o momento de você semear no ministério que te alimenta. E olha que o alimento de hoje você não vai encontrar em qualquer lugar. Porque graça como essa, ministração da graça como essa, uma explicação da graça como essa, você só encontra aqui, no nosso canal Pedro Kelly RCC, o Ministério Reconciliados com Cristo. Isso aqui, como eu te disse, é um ministério. Tem pessoas que me ajudam, tenho aqui os equipamentos, tenho as mídias sociais, as quais eu tenho que semear para que elas divulguem todo o nosso trabalho e assim alcancemos mais pessoas. E tudo isso é movimentado através da semente que você vai plantar agora. Por que eu digo com tanta firmeza? No momento você vai plantar. Por quê? Porque isso é o que está no teu coração. O que você ouviu aqui te deu tanto gozo que nasceu em você o desejo de semear. Sim ou não? É verdade. O apóstolo Paulo diz em Gálatas 6, reparta com aquele que te instrui. Então, se você é instruído na palavra em outro lugar, semeie lá. Não semeie aqui. Se você é instruído pela palavra aqui, o conselho apostólico é você semear aqui. Me surpreendeu aquele irmão que eu já te contei, que eu pensava que ele congregava em outro lugar, e um dia começou a semear aqui e agora virou constância. E nós não somos contra ninguém semear aqui, somos a favor, claro. Mas eu perguntei a ele, quando recebi o aviso da semente dele, ele me avisou, ele me mandou o recibo e eu disse, por que você está semeando aqui? Me permita saber. Porque eu sei que você congrega em tal parte e não é aqui. Ele disse, não congrego lá.
Lá eu vou lá porque a minha esposa vai lá. Eu congrego aí, porque é daí que eu me alimento. Tuas palavras têm me dado vida. Tuas palavras têm me dado força para eu viver o meu dia a dia, minha semana, assim como falou a Flavinha aqui, a Flávia Mota Ramos. O alimento que te capacita a viver essa semana. Entendeu? Então, para isso, nós temos os nossos códigos Pix. Eu vou dizer para você que está nos assistindo, estão aí na tua tela. E você que está no rádio, ou no WhatsApp, onde seja, só áudio, o primeiro código Pix é o meu celular, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é o meu e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os códigos Pix que eu estou anunciando hoje, né? Declaro sobre a tua vida abundância manifestada, conforme o apóstolo Paulo confessou em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, que ele dizia assim: Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. E aquele que te dá semente aumentará os frutos da tua sementeira, para que você tenha abundância. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10 em diante. Então, você deve observar que não são minhas palavras, eu estou te induzindo a semear. Claro, eu estou ministrando na tua vida a prosperidade dos filhos de Deus. Mas eu estou te induzindo a semear de acordo com aquilo que está no Evangelho da Graça. Porque tem alguns meninos, né, que querem ser espertalhões. Você já viu o menino, quando ele está numa certa etapa de idade, ele quer ser espertalhão. Já viu? Ele quer dar sempre uma volta aqui para chegar ali mais rápido. Então, existem também os meninos que querem ser espertalhões. Eles ficam com Hebreus 2,14, que diz que o diabo foi destruído. Eles ficam com Efésios capítulo 1, verso 3, que diz que é abençoado com todas as bênçãos. Eles ficam com Romanos 8,37, que diz que em tudo isso somos mais que vencedores. Eles ficam com 1 Coríntios 2,14 e vai por aí afora. Mas quando chega na hora de semear generosamente, 2 Coríntios 9,6, essa parte ele rasga. Quando chega em Deus dá semente a quem semeia, Deus não dá semente por pena de ninguém. Deus dá semente se você semeia. Aí em 2 Coríntios 9,10, aí ele rasga. Quando chega na parte de reparta com aquele que te instrui, Gálatas capítulo 6, aí ele rasga. Quando chega naquela outra parte lá, os Coríntios, que Paulo falou assim: será que é muita coisa se eu receber de vocês coisas materiais e eu ministro nas suas vidas coisas espirituais? Dizia o apóstolo Paulo. Aí quando chega nessa parte, o menino que diz que está em graça, mas quer ser espertalhão, essa folha ele rasga. Não dá, né, abençoado? Por quê? Porque esta é a minha profissão e eu busco desenvolvê-la 24 horas por dia, para quando chegar nos momentos de ministrar, eu ministrar uma palavra que vai te consolar em todos os sentidos e vai te dar reinado em vida. Então, terça-feira, 8h30, estamos no ar novamente, espero que é ao vivo, declaro, recebo, digo que é ao vivo, com outro interessante tema que vai te dar entrada a essa graça. Lembra o que Paulo falou? Nos seus últimos dias, eu vos encomendo a Deus, Pai dos nossos espíritos, e a esta palavra, a palavra da sua graça, que nos dá entrada a esta graça. Quer dizer que se você não recebe essa palavra e não compreende essa palavra, você não pode reinar em vida. Porque isso é o que está posto. E não foi Pedro Kelly, eu fui só chamado para dizer isso. Declaro você reinando, abençoado. Até lá, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou.
salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliação.